14 de fevereiro, tema de hoje, coragem para falar a verdade. 2 Reis, capítulo 22, versículo 15. Ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou. Apesar de não sermos donas da verdade, temos a responsabilidade de viver e falar a verdade com coragem, especialmente quando andamos com o dono da verdade e por entendermos que ela liberta. Dizer a verdade com coragem é mais do que ser honesta, é se pronunciar na hora certa e para as pessoas certas. Não podemos usar a verdade de forma irresponsável, mas sempre com discernimento e a sabedoria que Deus nos deu. Vemos isso na profetisa Hulda, 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 14 ao 20, que falou com coragem, mesmo sabendo que desagradaria ao rei e aos que estavam ao seu redor. Vivemos em uma sociedade em que muitos querem ouvir apenas o que desejam, como diz a palavra, buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Isso me faz lembrar da experiência que uma amiga vivenciou tempos atrás. Um dia o telefone tocou e a pessoa pediu para falar com o chefe dela, que estava à sua frente. Ela disse, diga que não estou. Ela, porém, respondeu, tenho um compromisso com a verdade e não vou mentir. Ele insistiu dizendo, você paga para cumprir ordens. Então ela respondeu, pode me demitir, mas não vou mentir. O chefe furioso acabou atendendo ao telefone. No dia seguinte, para sua surpresa, ela foi promovida em vez de demitida. A verdade sempre será uma aliada, mesmo que traga dificuldades. Talvez, diferentemente da minha amiga, você perca algo a princípio, mas com a verdade sempre ganhará. Por isso, tenha coragem de ser honesta, pois você colherá os frutos dessa postura. Em um tempo em que a verdade está se tornando cada vez mais rara, seja uma mulher rara. Marcos capítulo 12. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela e construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando, meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia constado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Por que não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhes perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus?
Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aleluia. Deus abençoe e espero você amanhã.